chega a ser um pouco contraditório às vezes. Pois, quando nós falamos de amor, o amor também se quer dizer sobre o cuidado, a educar, né? E uma série de outras coisas. E vemos hoje um debate difícil, onde nós vemos mães que muitas vezes têm que implorar mais que o amor dos filhos. A mãe não tem que implorar o amor dos filhos, a mãe não tem que fazer tudo o que o filho quer para que esse amor venha. Ela tem que, antes de tudo, cuidar. É um carinho. Eu vi um dia desse um filósofo que falava algo super interessante. Que ele dizia que um amigo, ele fazia a comparação entre o amor do amigo e o amor da mãe. E muitas vezes a gente fica imaginando, o filho gosta mais do amigo, porque o amiguinho está ali próximo, né? E às vezes tem até essa relação, está muito ligado com a mãe e tal. E a mãe tentando sempre se aproximar do filho, fica fazendo tudo o que ele quer. E aí esse filósofo dizia o seguinte, que amigo nenhum chega 2 horas da manhã e fica cuidando dele enquanto ele está doente. Amigo nenhum doa o final de semana para estar com o filho de uma necessidade, para estar apoiando ele em momentos difíceis. Quem faz isso normalmente são os pais, principalmente a mãe. Então veja, nesse caso, há uma relação de amor verdadeira. No segundo caso, pode até haver uma amizade, mas esse amor, será que é tão verdadeiro quanto o da mãe? Que se doa 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, a hora que for necessário para estar ali junto com o filho, quando ele está doente, nos momentos difíceis, nos momentos bons também, parabenizando, porque vamos dizer. Então, mãe, não tenha medo de ter, logicamente, cuidado. E esse cuidado ele passa também por outra situação. E esse é um pouco mais difícil. Dentro dessa questão de tentar sempre estar se aproximando do filho, né? Nunca tentar desfazer, por exemplo, deixar de estar aqui. Mas vemos muitas mães e muitos pais que caem no meio, que é infeliz. Fazer todos os gostos dos filhos, e nesse fazer todos os gostos, não impor limites. Veja, quando nós falamos de crianças, nós estudamos para exemplo os professores, mas vemos a relação da psicologia na educação. Quando nós falamos sobre esse tema, entre diferentes situações que temos, nós temos também a relação de impor limites. Limite também é educar. Né? Tem que saber que tem as suas responsabilidades de ser. Não é aqui dizer que são pequenos adultos, não é isso. Mas é deixar claro que eles sim têm responsabilidades. E aí, dentro dessa perspectiva, nós vimos algo muito chato para vocês, nós somos professores. Nós colocamos uma atividade de casa, por exemplo, nós passamos um trabalho extra-classe, e aí, muitas vezes, as mães, principalmente, né, que sabem que têm contato mais direto com os filhos, não pedem para que essas crianças façam essas atividades. Outras, pior ainda, quando às vezes chega uma reclamação, porque o que eu vejo aqui na escola é algo muito positivo. Eu vejo um quadro de professores totalmente capacitados e, mais do que isso, comprometidos com o bem-estar dos filhos e filhas de vocês. Eu acho que é muito importante colocar isso. O professor Vitor, né, dele. Eu vejo um quadro de professores da escola de Gregório Bezerra, um quadro, além de capacitado, especializado, um quadro comprometido com o bem-estar do filho de vocês. Eu até sempre falo isso na sala de aula. Nós não saímos lá da cidade, outros professores, que nem o professor Otávio, que vem lá de Conselho, ele não vai sair do conforto da casa dele para vir brigar com filho nenhum aqui de vocês. Nós não vamos ir para cá para estar com marcação com criança. Quando nós fazemos uma reclamação, é porque normalmente é algo que precisa ser corrigido, é algo que precisa ser melhorado. Não é para dar uma indicação, até brinco também na sala de aula. Eu digo, quando eu cheguei aqui na sala de aula, eu gosto muito da disciplina, né? E eu digo até o seguinte: com barulho, com a desordem, é impossível você aprender. Veja, esse barulho aqui que vocês estão vendo, que vocês estão escutando, do filho de vocês, mesmo com o som bom, aí o pessoal, principalmente do filho, fica meio difícil, né? Se você não. Concordo? Imagine isso em uma sala de aula, todos os dias,
que você tem que estar pedindo atenção. Então, a meu ver, eu como professor, uma das primeiras coisas que eu faço é disciplinar a sala, porque é impossível você aprender na desordem. Dentro dessa relação, muitas vezes é preciso você chamar o pai, você chamar a mãe. E às vezes, eu já vi professores dizer que os pais e as mães, prestem bem atenção, vocês dizem que amam os seus filhos. E aí, muitas vezes, quando a gente chama o pai ou a mãe, o pai ou a mãe diz: olha, eu não tenho o que fazer mais com essa criança. Uma criança de 6 anos, 8 anos, 10 anos de idade. Aí eu me pergunto a alguns aqui: se você, com criança de 8 anos, 9, 10 anos de idade, não tem o que fazer, como que a minha professora vai ter uma situação dessa? É complicado. A mãe que por todo mundo diz que não tem condições de resolver. Como é que o professor vai resolver? Mas eu tenho uma saída para isso: a união entre escola e família. Prestem atenção no comportamento do filho de vocês, prestem atenção na disciplina que vocês estão dando na casa de vocês. Outro dia desse eu vi uma mãe falar muito sobre uma questão de músicas, dizendo que porque as músicas de hoje em dia elas são cheias de palavrões, não sei o que, não sei o que. Aí tudo bem. Depois eu vi essa mesma mãe botando uma música no stories que falava sobre droga e relação sexual. Como é que o cara vai falar que a música tem palavrão, que o menino não é educado, que precisa melhorar o gosto musical, se a própria mãe escuta um negócio igual ou pior? Então vocês são o primeiro exemplo do filho de vocês. Atenção, mães. Vocês são o primeiro exemplo do filho de vocês. Vocês são o exemplo maior do filho de vocês. Minha mãe, por exemplo, é analfabeta, né? Mas ela desde cedo entendeu o poder da educação, o quanto a educação podia mudar nossas vidas. Ela trabalhava como costureira, já até chegou a costurar com ela, não foi mesmo? Algumas vezes. E aí, desde cedo, ela sempre colocava a gente, às vezes era até muito dura, viu? Ela era até muito dura na nossa educação. Ela exigia boas notas, ela exigia bons resultados. E aí, dentro dessa relação, eu lembro-me que o trabalho não foi fácil, né? Nós, pobres, como éramos na época, sempre estudei em escola pública. É outro exemplo que eu trago para o filho de vocês na sala de aula. Eu digo: olha, há mais de 20 anos atrás, quem estava nessas cadeiras era eu. Eu estava nessas cadeiras, lado a lado, como vocês estão agora. 20 anos, mais de 20 anos se passaram, eu prestei na faculdade, foi um dos meus melhores resultados. Eu prestei o vestibular para o Instituto Federal de Pernambuco, tirei o primeiro lugar no vestibular. 4 anos se passaram no curso e existe um negócio na faculdade chamado Laurea, ou seja, o aluno laureado. É um aluno dentro do estado de Pernambuco, que eles vão analisando as notas, o perfil e tal, e ao final do curso, eles dão um prêmio de reconhecimento a esse estudante. Então, normalmente, o estudante de melhor performance durante todo esse curso, ele recebe um prêmio. E eu, 4 anos depois, aqui de Águas Belas, estudante de escola pública, assim como filho de vocês, concorrendo de forma aberta, com pessoas de escola particular, com pessoas, né, vindas da sociedade, como a gente sempre fala, né, com pessoas mais ricas, todos vocês são de sociedade, eu também sou. 4 anos depois, eu fui aluno laureado do Instituto Federal de Pernambuco. Então, assim, se foi possível para mim, que eu sou professor da escola Gregório Bezerra, é possível para o filho de vocês. E aí eu queria chamar a atenção de vocês para outra questão, que eu acho que é muito importante para as mães refletirem hoje, que é a questão da esperança. O Papa Francisco, que faleceu agora há pouco, sou católico, falava muito sobre a esperança. Outro pensador pernambucano, chamado Paulo Freire, a quem eu admiro muito, também falava, ele até transformou esse verbo em esperançar, ou seja, em levar a esperança. Mas, professor, o que tem a ver, eu sou mãe, com isso daí? Bem simples. Vocês, no dia a dia de vocês, vocês na casa de vocês, são as primeiras mensageiras da esperança para o filho de vocês.
Ora, se vocês chegam para os filhos, fazem da escola, muitas vezes, quase que depósito de crianças. Voltemos ao que eu falei agora há pouco. Tem mãe e pai que dizem que é uma satisfação quando o filho está na escola porque está se vendo livre da criança. Se você está se vendo livre da criança, se você acha que isso é algo bom, então qual é o amor que você está tendo para com seu filho? Se você acha que seu filho está na escola, é algo que lhe traz felicidade, é algo que lhe traz algo que é como se eu me livrasse de algo ruim, qual é a esperança que eu estou levando a essa criança? Voltemos, vocês são as primeiras portadoras da esperança para os seus filhos. Eu lembro de minha mãe, que ela dizia: meu filho, nós não somos ricos, nós somos pobres. A única saída que vocês têm é a escola. Enquanto nós pudermos, vocês vão estar na escola, e quando vocês quiserem. E assim foi. Não sou rico, mas graças a Deus sou professor, sou dono de um meio de comunicação lá em Águas Belas. Hoje, inclusive, nós estamos gravando para o IGS. Depois vocês colocam lá no Instagram, IGS+, tá certo? E também produzo conteúdo. Já trabalhei aqui em prefeitura, na Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, deputados, né? E hoje estou aqui na Gregório, tentando fazer o meu melhor e tentando alertar vocês para que cada dia que vocês têm com o filho de vocês nas casas de vocês, ele é extremamente importante para a educação deles. Lembrem-se, prestem bem atenção, a diferença que faz entre o malfeitor e o cidadão de bem é a educação. E a educação, antes de mais nada, voltemos ao início de minha fala. Se na escola a criança passa em média 4 horas por dia, ela tem mais 20 horas para ser educada. Como está sendo essa educação? O que é que vocês estão fazendo para a educação do filho de vocês? Então, serve essa reflexão hoje aqui. É uma data importante, é uma data linda, mas é uma data também que nos chama à responsabilidade. É uma data que nos chama a ser portadores da esperança. Não tenham medo do filho ficar um pouquinho chateado. Não tenha medo de não ser o melhor amigo do seu filho. Tenham medo de não ter sido o primeiro exemplo do filho de vocês. Tenham medo de não ter dado ou não ter feito o possível pela educação do filho de vocês. Tenham medo de, ao invés de estarem formando no cotidiano de seus lares cidadãos, vocês estarem formando bandidos. Disso tenham medo. E por último, mas não menos importante, quero agradecer aqui a toda a recepção da comunidade, né? Já conheci algumas pessoas aqui, como eu já trabalhei também com política, a gente sempre conhece alguma pessoa do município, né? E agradecer também a meus colegas por toda a recepção aqui, né? A Jânia, que já foi minha companheira, já trabalhamos em outros espaços, né? Também. Hoje nós trabalhamos aqui. Meu amigo Elias, que eu também esqueci, entrou comigo, foi no mesmo concurso, e hoje nós estamos trabalhando juntos. Minha gente, por último, para encerrar, quero dizer a vocês que não perdam de vista a esperança. Mas também eu queria deixar uma frase do grande educador Paulo Freire, que muitos criticam sem conhecer, sem ter lido uma linha. O cara não leu uma linha, não sabe de nada e quer criticar, como é muito em voga nos dias de hoje. É impossível existir sem sonhos. Se vocês não tiverem sonho que o filho de vocês seja médico, se vocês não tiverem um sonho que o filho de vocês seja os futuros professores da Escola Gregório Bezerra, se vocês não tiverem sonhos de que seus filhos sejam policiais, engenheiros, o que é que essas crianças serão? Porque são pequenos seres em formação. Então vocês também têm essa responsabilidade. Sonhem junto com o filho de vocês. Não tenham medo de sonhar. Nós já passamos por épocas bem mais difíceis. Hoje nós temos muitos carros, né, que trazem os filhos para a escola. Hoje nós temos as escolas que podem não ser o melhor ambiente do mundo, mas já é uma estrutura bem melhor do que antigamente. Então, por exemplo, quando eu comecei como professor, né? Então não tenho medo de sonhar. E essa é a hora de vocês sonharem.
Porque depois de eles estarem adultos, fica mais difícil. Quando são ainda crianças, ó, faz um barulhozinho, faz alguma coisa, mas dá ainda pra gente tentar manobrar. Depois disso é impossível. Então, é impossível existir sem sonhos. Sonhem junto com seus filhos e sejam vocês as principais portadoras da esperança. Obrigado.